Certo, então hoje eu vou falar com vocês sobre os trinômios quadrados perfeitos, beleza? É um assunto bastante interessante. Então a aula de hoje nada mais é sobre esse tema. É os trinômios. Trinômio quadrado perfeito. Eu trabalhei com vocês nos produtos notáveis. Eu trabalhei a soma, certo? A soma de quadrado da soma de dois termos. Mostrei para vocês como é que se faz esse quadrado da soma de dois termos. A gente vai fazer uma coisa que é parecida com isso também. Deixa só eu pegar a imagem que eu fiz, que é essa. E colar aqui, certo? Opa, que foi isso? Não entendi o que aconteceu. Opa. Sinceramente, eu não entendi o que aconteceu. Bom, então peraí. Deixa eu tentar novamente. Bom, essa figura aqui, certo? O trinômio quadrado perfeito, ela vai representar o que eu quero falar para vocês hoje. Então deixa eu escrever novamente, não sei o que houve. Certo, então a gente vai analisar essa figura. Então eu quero que vocês primeiramente observem essa figura que eu estou mostrando para vocês aí. Certo? Vocês vão ver umas características bem interessantes aqui. Ó. Você tem dois quadrados com suas respectivas áreas, que são os quadrados verdes. E você também tem dois quadrados, dois retângulos amarelos, certo? Todos dois com a mesma área. Já os quadrados verdes têm áreas diferentes, por isso letras diferentes. Então, a área dessa figura total, certo? A área dessa figura total, vou escrever aqui. A área da figura pode ser calculada. Isso é importante que vocês saibam também. Esse tópico vocês provavelmente viram com um coquinho. Se é um quadrado, certo? E você está trabalhando com um quadrado, veja a figura inteira, certo? Não veja suas repartições. A figura inteira ela tem o lado AB e AB, já que é um quadrado, os lados são iguais. Então, como é que você calcula essa área? Você pode calcular essa área simplesmente fazendo a multiplicação dos lados. A mais B multiplicado por A mais B. Essa multiplicação, observe que são fatores iguais, nada mais é do que A mais B ao quadrado, certo? E esse termo A mais B ao quadrado, esse termo aqui, certo? É o que a gente chama de produto notável. Foi exatamente o que eu trabalhei com vocês
quando a gente estudou produtos notáveis, ok? Essa multiplicação de A mais B por A mais B vai dar exatamente o que a gente viu, certo? Vai dar o que a gente viu nos produtos notáveis fazendo a operação de multiplicação entre esses termos aqui, utilizando a propriedade distributiva. Então isso aqui nada mais, nada menos é do que A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. E isso é igual, observa que esse termo aqui é semelhante a esse, certo? Então você pode somar. Isso vai te dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E esse tópico aqui, esse termo aqui que eu estou mostrando para vocês, essa parte aqui, é exatamente o resultado que a gente obteve quando fez o estudo do produto notável. Quando a gente fez o estudo do produto notável, certo? Então eu mostrei para vocês que o quadrado da soma de dois termos nada mais é do que o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É exatamente o que eu mostrei para vocês. Então o que a gente vai fazer aqui nada mais é do que o caminho contrário. No produto notável você vinha dessa parte que eu destaquei, você vinha da parte que eu destaquei para essa, certo? Agora a gente vai sair dessa parte aqui para essa. Então vamos fazer nada mais nada menos do que o caminho contrário. Bom, então eu posso falar para vocês o seguinte. Assim, certo? Como já foi visto, A mais B ao quadrado, que é o produto notável, né? É A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, observem, existe uma propriedade da igualdade que ele diz o seguinte, ó, pela propriedade simétrica, certo? Pela propriedade simétrica da igualdade, eu posso fazer uma afirmação aqui bem interessante, ó. Eu posso dizer que se essa parte é igual a essa, o contrário também é verdade. Então eu posso dizer para vocês, isso é chamado de simetria, que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado nada mais é do que A mais B ao quadrado. Isso é uma propriedade muito importante que tem na igualdade, certo? Chamado de simetria, propriedade simétrica da igualdade. De uma forma mais geral, eu posso dizer para vocês assim, ó, se A é igual a B, então nada impede de você dizer que o B é igual a A, porque o sinal aqui que você está usando é um sinal de igualdade, certo? Então isso é verdadeiro para qualquer número real, beleza? E essa parte aqui que eu fiz agora, certo? Essa parte aqui é o que a gente vai chamar de... Deixa eu fazer um retângulozinho aqui bem legal. Isso aqui
vocês vão dar o nome agora de forma fatorada. Certo? Então, essa vai ser a forma fatorada, certo? Desse trinômio aqui, ó. A forma fatorada desse nome. Eu vou dar um trinômio para vocês desse modo, e vocês vão ter que sair desse trinômio e chegar na sua forma fatorada, fazendo o caminho contrário do que a gente tinha visto na parte de produtos notáveis, certo? Então, tudo que a gente viu aqui foi o quê? Que um produto notável, que a gente já tinha trabalhado, né? É o quadrado da soma de dois termos. Ele é representado por A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Então, tá aqui, ó, é o produto notável, produto quadrado da soma. Aí, pela essa propriedade simétrica da igualdade, você pode escrever ao contrário, que não tem problema nenhum. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é igual ao quadrado da soma, e isso é o que a gente vai chamar de forma fatorada. É exatamente o que eu quero mostrar para vocês, como se trabalha com esse tipo de fatoração, certo? Então, deixa só, vamos fazer o seguinte. Nos produtos notáveis, vamos lá, a gente viu vimos em produtos notáveis a gente viu que exatamente o que eu tinha mostrado, né? A gente viu que o A mais B ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Essa é a parte que nós vimos em produtos notáveis. Perdão, aqui tem só um equívocozinho. Isso aqui eu já mostrei, né? Deixa eu consertar. Eu quero mostrar para vocês essa parte aqui onde a gente tem o A menos B, certo? Porque se aquilo lá é válido para A mais B, tem que ser válido também para o A menos B ao quadrado, certo? Aí daí você tira o quê? Então você pode chegar à conclusão também de que o A ao quadrado menos 2AB mais o B ao quadrado, certo? Ele é igual a A menos B ao quadrado, que é idêntico ao que eu mostrei para vocês. A única diferença é apenas o fato que aqui o sinal é de menos, certo? Você trabalha com a mesma coisa, só que a diferença é o sinal apenas. Então, esses são os dois tipos de fatorações, onde a gente chama isso de trinômio quadrado perfeito, certo? Porque ele sai de um produto notável. Aqui tem um quadrado, certo? Então, essa forma aqui a gente vai trabalhar para trazer dessa forma aqui para essa. E isso é bem simples de se fazer, né?
Novamente, eu posso mostrar para vocês ou simplesmente falar para vocês que essa aqui é o que a gente chama de forma fatorada. Certo? Essa é a forma fatorada. Certo, mas e agora? Como é que a gente vai trabalhar com essas formas fatoradas nos exercícios? Vocês vão ter que seguir praticamente três regrinhas, certo? Vocês vão ter que seguir praticamente três regrinhas. Eu vou postular elas aqui para vocês. Bom, eu vou colocar assim para ficar bem fácil de vocês entenderem. Para saber se um trinômio é quadrado perfeito, o que é que vocês têm que fazer? Devemos fazer o seguinte, ó. Primeiro, qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Você primeiro vai verificar se essa expressão aqui, ó, essa primeira, certo? Eu vou colocar aqui de amarelinho, porque é bem clarinho. Você vai verificar se essa expressão que eu sublinhei, se ela tem dois termos que são quadrados. Tá vendo? O primeiro termo aqui e o último termo. Você tem que observar se tem como transformar os valores em uma potência de 2, né? Então você primeiramente vai verificar você verifica se a expressão tem dois você verifica se a expressão tem dois números que são quadrados perfeitos. Lembre-se, para a letra, um quadrado perfeito é a letra elevada ao expoente 2. Para um número, ele tem que ter a raiz quadrada exata. Certo? Então você verifica se tem algo desse tipo. Um A ao quadrado, onde esse A pode ser qualquer termo, e um B ao quadrado, onde esse B também pode ser qualquer termo, certo? A primeira coisa que você faz é isso. Quando você bater a vista na questão, você olha se tem dois números que são quadrados perfeitos. Depois, você viu que tem, né? Então, e agora? Qual é o próximo passo? Você determina as raízes. Certo? Determine as raízes certo? Você vai tirar a raiz quadrada, né, desses quadrados.
esse é o segundo passo. Você vai tirar a raiz desses dois números que você encontrou como sendo quadrados perfeitos. E no final, certo? Que é o terceiro, você vai verificar o seguinte: você vai verificar porque são três termos, né? Você verificou dois primeiros, que são os quadrados, e agora falta o do meio. Então você verifica se o terceiro termo você verificar se o terceiro termo é o dobro do produto dessas raízes. Só isso. Então, no caso, você vai encontrar o quê? Ou um número positivo, né? Que é o dobro de AB, ou um número negativo, que é também o dobro de AB. Pronto, tá aqui os três tópicos que vocês têm que fazer, ou seja, as três observações que vocês devem, vamos dizer assim, né? Vamos memorizar para determinar quais são os trinômios quadrados perfeitos, ok? Então, agora eu posso mostrar para vocês com tranquilidade exemplos de como vocês trabalham com esses tópicos que eu falei aí para vocês. Então, como exemplo inicial, você tem aqui, ó, eu vou colocar como exemplo A, 4x ao quadrado mais 12x mais 9, e eu quero verificar se esse termo é ou não quadrado perfeito. Se for quadrado perfeito, eu quero simplificar esse valor. Para fazer isso, o que é que vocês devem fazer? Primeiro, vocês vão tirar a raiz quadrada desse cara aqui, certo? E vocês vão tirar a raiz quadrada desse cara aqui. Esses são os dois valores que vocês sempre analisam primeiro. É o primeiro termo e o último termo, certo? Então, como é que vai ficar? Isso vai ficar assim, ó. Você vai extrair a raiz quadrada de 4x ao quadrado, certo? E você também vai extrair a raiz quadrada do 9. Se esses dois números tiverem raízes quadradas exatas, certo? Aí você já está a meio caminho de ter a certeza que eles são números quadrados perfeitos. Mas você tem que analisar quais são essas raízes. Então vamos lá. Aqui você tem 4x ao quadrado. A raiz do 4 é 2, certo? E a raiz quadrada do x ao quadrado é o próprio x. A raiz quadrada do 9 é o 3. Então, por enquanto, tudo está caminhando bem, né? Já verificamos o primeiro tópico e o segundo tópico. O primeiro manda você encontrar dois números que são quadrados perfeitos. Então, encontramos, tá? Aqui o primeiro e aqui o segundo. Você sempre analisa esses dois, certo? O segundo manda você tirar a raiz quadrada deles. Então, tiremos a raiz quadrada dos dois. E agora vem o terceiro termo. O terceiro termo, que está aqui no meio,
certo? Ele pede para verificar se o resultado que tem aqui dentro, ó, é o produto desses dois valores. Então, o que é que você faz? Você faz uma verificação aqui do lado, ou aqui abaixo. Eu vou fazer aqui abaixo. Vamos fazer uma verificação. Qual é a verificação que você faz? Você pega o 3 ou o 2x, tanto faz a ordem, não altera o resultado, e multiplica um pelo outro. Você multiplica esse por esse ou esse por esse, já que é comutativo, né? Isso vai dar 6x. Ok? Então você tem o 3x vezes o 2x vezes o 3. E tem o 2 da frente, né? Lembra que eu mostrei para vocês que tem um 2? Ó, aqui, tá vendo? Tem o 2, ó. Então, como é que fica isso? Aqui tem mais um 2 aqui. Então fica... Aqui eu cometi só um equívocozinho, porque eu esqueci desse detalhe, né? Fica 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, né? Aí sim, 12x. Agora, ó, analisa o seguinte. Analisa esse termo e esse termo aqui, ó. Tá vendo? Observa o que? Eles dois são iguais, né? Todos dois é positivo e o resultado que obteve foi o mesmo para os dois, certo? Então, as três observações que foram solicitadas realmente, né, estão comprovadas. Primeiro, eles dois, o primeiro e o último, são quadrados perfeitos. As raízes deu 2x e deu 3. E a multiplicação do 2 vezes a raiz quadrada do 9, que é 3, vezes a raiz quadrada do 4x ao quadrado, que é 2x, deu 12x. Então, como é que você escreve a resposta aqui? Você abre o parêntese, coloca esse termo, 2x, mais esse termo, 3, e eleva ao quadrado. Pronto, aqui está resolvido o problema. Observe que as contas são bem simples de fazer. Se você entender, né, se você entender realmente os procedimentos e obedecer aquelas três observações, então você não vai ter dor de cabeça nenhuma para resolver esses tipos de problemas, né? Eles são bem simples de se resolver. Então vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos ver o exemplo 4. Eu vou colocar como exemplo B. E vai ser 4m ao quadrado n ao quadrado menos 4m n mais c ao quadrado igual. Aí a gente vai determinar se... Aqui faltou um C, é MNC, certo? Pronto, então aqui está um outro exemplo. Como é que você resolve esse exemplo? Você obedece a mesma... Você faz a mesma regra que eu fiz, né? Então aqui você vai primeiro tirar a raiz quadrada desses dois termos. Observe que ele está elevado ao quadrado e esse número aqui é 4. 4 é 2 ao quadrado. Então isso aqui é um quadrado perfeito. E aqui você tem c elevado ao quadrado. Eu comentei que uma letra elevada ao quadrado, ela é sim quadrada perfeita, certo? Então você vai fazer o seguinte, você vai extrair a raiz quadrada de 4m
n, m ao quadrado, né? N ao quadrado. Você vai tirar a raiz quadrada. E aqui você vai tirar a raiz quadrada do c ao quadrado. Tá aí. Agora, o que você vai fazer? Você vai encontrar essas raízes. Ok? Eu estou fazendo dessa forma para ficar bem didático, para vocês entenderem. Novamente, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de m ao quadrado é o próprio m. Raiz quadrada de n ao quadrado é o próprio n. Raiz quadrada de c ao quadrado é o próprio c, certo? Agora você faz o quê? Você faz a verificação. Você faz a verificação para saber se o termo do meio, certo? Se o termo do meio é o produto dos outros dois. Então vamos lá. Você sabe que já tem o 2, né? Então fica 2 vezes a raiz quadrada do primeiro, certo? Que é 2 m n vezes a raiz quadrada do segundo, que é c. Então, essa multiplicação dá o quê? Essa multiplicação vai dar, ó, 2 vezes 2mn, isso vai dar 4mn, vezes o c. Então, como é letra vezes letra, você junta todo mundo. 4mnc. E pode analisar com toda certeza, né? Com toda certeza, que esse termo aqui ele é igual a esse termo aqui, ó, tá vendo? Quando isso acontece, você já tira de primeira que o número é sim um quadrado perfeito. Então, como é que fica a solução? Você abre o parêntese e coloca a raiz que você encontrou do primeiro, certo? A raiz que você encontrou do primeiro, que é 2mn, menos, devido a esse sinal, menos a raiz que você encontrou do segundo, certo? C. Aí, por fim, você não pode esquecer do expoente 2. Então, tá aí para vocês mais um exemplo, certo? De como você encontra a forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Agora vamos ver um caso onde não é verdadeiro, apesar dos termos serem quadrados perfeitos, você não vai ter um trinômio quadrado perfeito. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma situação onde não é verdadeiro, certo? Prestem atenção. Certo, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui mais um exemplo. Vamos lá, eu vou colocar chamar de exemplo C e vou botar aqui, ó, y elevado ao quadrado menos 2xy mais mais x ao quadrado. E eu quero verificar se esse termo é um quadrado perfeito. Bom, de início, fica bem fácil de você observar que o primeiro termo está elevado ao quadrado, então beleza, quadrado perfeito. O segundo termo, que é isso aqui, o terceiro, né, está elevado ao quadrado, então beleza, quadrado perfeito. Então você prossegue da mesma forma, certo? Você vai tirar a raiz do primeiro, raiz de y ao quadrado. Você vai tirar a raiz do terceiro, raiz de x ao quadrado, certo? E a raiz de y ao quadrado é o próprio y, a raiz do x ao quadrado é o próprio x, certo?
vai dar um quadrado perfeito, né? Eu peguei um exemplo aqui do livro, mas vai dar um quadrado perfeito. Porque quando a gente fizer a verificação, então não caiu na situação que eu queria. Quando a gente fizer a verificação, a gente vai ter o quê? Não vai dar diferente, vai dar diferente. Observem por quê. Ó, a verificação vai ser o quê? 2 vezes a raiz do primeiro, não, vai dar a mesma coisa, vezes a raiz do segundo. E isso é o quê? 2 vezes y vezes x vai dar exatamente 2xy, né? Então isso aqui realmente é um quadrado perfeito. Você simplifica como sendo y mais x ao quadrado. Não foi o exemplo que eu queria. Deixa eu ver um aqui que eu tenho certeza que não é. Que é para vocês terem o conhecimento de quando isso acontecer. Pronto, eu vou pegar um aqui, vou chamar de letra D. Certo? Eu vou pegar uma letra D aqui. E vou pegar os termos a ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. E quero verificar se esse termo é um quadrado perfeito. Como é que você faz? Novamente, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de A ao quadrado. Você vai tirar a raiz quadrada do último. Lembre-se, se não tiver raiz quadrada, já não é quadrado perfeito. Mas nesse caso, as raízes existem, né? Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de B ao quadrado é B, certo? E na verificação aqui, você vai encontrar o seguinte. É 2 vezes a raiz que a gente encontrou, A, vezes a raiz do outro, que é B. E isso vai te dar o quê? 2 vezes A vezes B é 2AB. Agora observem o seguinte. Esse termo aqui, ele não é igual a esse aqui, ó. Certo? Observe, apareceu o que? Apareceu um 2 aqui. E aqui não tem o 2, ó. Certo? Então, o que é que você pode concluir? Você conclui o seguinte. Conclusão, 2 pontos. 2AB é diferente de AB. Pronto, a conclusão é só essa. Você faz isso e deixa. Está resolvido o problema, certo? Então, você já sabe, não precisa colocar nada aqui. Porque ele não é um quadrado, é um trinômio quadrado perfeito. Você mostrou para mim aqui, ó. Tá vendo? É essa parte aqui que você mostra que esse termo é diferente desse termo aqui. Beleza? Então, tá aí mais um exemplo para vocês. Eu fiz um exemplo onde é quadrado perfeito, né? Você observou que nesse caso aqui, esse termo aqui, ele é igual a esse termo aqui, ó, certo? Ou seja, 2 vezes o produto das raízes dá o termo do meio. Então, isso aí é o que caracteriza um quadrado perfeito. Nessa letra D, você observou que o produto, 2 vezes o produto das raízes, não deu o termo que está aqui no meio. Beleza? Então fica essa dica para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tem tempo ainda, deixa eu ver. Dá para fazer aqui mais um exemplo para vocês, onde a gente vai utilizar dois dos produtos notáveis, das fatorações.
beleza? Então eu vou mostrar para vocês o que é que vocês fazem quando vocês pegam um tipo de fatoração como essa daqui, ó, x elevado à terceira menos 2x ao quadrado mais x. Observa que ele não cai em das fatorações que nós vimos, né? Porque aqui tá elevado à terceira, então não tem raiz terceira. Você tem que verificar se ele é termo quadrático, né? Então nesse caso aí ele não é. Mas o que é que você pode fazer, ó? Tem x aqui, aqui e aqui, tá vendo? Eu posso colocar um desses x em evidência. Lembra aqui que aqui o expoente é 1. Quando você tem termos de mesma letra com expoentes diferentes, você coloca em evidência aquele que tem o menor expoente. Então você coloca em evidência o x. Então o x aqui ele vai multiplicar. Aí você faz o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse termo e dividir por esse, certo? Dividir nada mais é do que você escrever ele e subtrair uma unidade. Então fica 2. Aí aqui fica menos 2x. Aqui não está a segunda. Quando você divide por ele a primeira, fica a primeira. E aqui está a primeira, ó. 1x dividido por 1x vai dar 1. Então agora sim você tem um termo que é quadrado perfeito, né? Porque isso aqui está elevado ao quadrado e 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. Então aqui você tira a raiz quadrada do x ao quadrado, certo? E aqui você tira a raiz quadrada do 1. Beleza? Aí vai dar o que? A raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Beleza? E a verificação é que você vai ter 2 vezes a primeira raiz, x ao quadrado, vezes a segunda raiz, que é o próprio 1. Então, 2 vezes x... Opa, perdão, cometi um equívoco, não foi? A raiz de x ao quadrado é o próprio x, não é verdade? A raiz de x ao quadrado é o próprio x. É só um equívocozinho. Aí fica 2 vezes x vezes 1, que vai dar 2x. Aí você analisa e observa que esse termo 2x é exatamente igual a esse termo 2x. O que caracteriza para você é que isso aqui pode ser escrito como sendo o x, que estava fora, né? Que multiplica a forma fatorada do que está dentro. A forma fatorada do que está dentro é esse aqui, x, mais esse aqui. Não, menos, né? Observe o sinal. Aqui o sinal é de menos. Então, menos 1 elevado ao quadrado. Então, tá aí a resposta para você quando você tem que usar mais de uma fatoração. Eu coloquei o fator comum em evidência e dentro do parêntese ficou um quadrado perfeito. Aí eu utilizei a técnica do quadrado perfeito para resolver e tornar a forma mais simples possível dessa expressão, beleza? Então, galera, ó, o que eu queria mostrar para vocês hoje realmente era isso, certo? Eu fico por aqui. Eu vou colocar agora, vou disponibilizar para vocês os links, beleza?